que a luz que se faz presente nesse ambiente possa nos alcançar, e certamente nos alcançará, mas acima de tudo, que os nossos corações possam estar aptos para receber essa luz, de tal forma que nós sejamos beneficiados por esse auxílio divino. E, como sempre gostamos de lembrar, que acima de tudo, nós saibamos não reter esse auxílio egoisticamente em nossos corações, mas possamos distribuir à medida que as pessoas entrem em contato conosco, entrem em nosso pensamento, que nós não nos esqueçamos de dividir essa dádiva que é o amor de Deus que chega até nós através dos bons espíritos. E não nos esqueçamos, porque ao contrário da matemática do mundo material, no mundo espiritual, quanto mais amor nós dividimos, mais amor nós multiplicamos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco e em nossos corações. E vamos então dar início às atividades da noite, pedindo ao nosso irmão Marcelo que assuma aqui o posto diante das câmeras para e dos presentes para podermos iniciar o estudo. Vou ceder meu lugar aqui ao nosso amigo. Seja bem-vindo, sinta-se em casa. Opa! Então. Pessoal, boa noite, né? Boa noite a todos, né? Deixa eu arrumar aqui para ficar um pouquinho melhor aqui a imagem, né? Pessoal, estamos dando início ao nosso estudo. Eu acho que dá para fazer sem máscara por causa da distância, ou vocês acham que mantém? O Everton tem feio de máscara? Não, então tranquilo. Se não der para escutar, gente, fala para nós aí que nós aumentamos o tom de voz. Então, pessoal, primeiro, né, boa noite a todos. Né, mais uma vez, a gente vai dar início ao nosso estudo aí, né, voltando aí à casa de Francisco, né, depois de tanto tempo, né, no presencial, né, e pedindo a Jesus aí que possa nos ajudar, nos instruir, né. Primeiro que antes da gente começar, né, falar do tema da noite, eu queria agradecer todo mundo que nos ajudou aí com a questão das nossas cestas esse mês, né, o Ricardo aí tá sabendo, né, outros companheiros aí, né, que colaboraram com a gente, não só, né, para ajudar a montar, para ajudar a trazer, para ajudar a distribuir, né? E a gente aí está com mais de 100 famílias sendo atendidas aqui na casa, o que é uma grande alegria para a gente, né? Ontem a gente estava aqui, né, com muita gente mesmo, muita gente precisando, né? E essa tarefa foi uma das tarefas que não parou na Casa Espírita aqui do Francisco de Assis, a gente não parou com a tarefa. E hoje nós estamos retornando aí para dar continuidade aos nossos estudos, né? Conforme o Alan mesmo falou, né? O objetivo do nosso estudo, né, é falar da preparação reencarnatória, né, que é um tema que muitas vezes está sendo trabalhado dentro da doutrina espírita, né, muitas vezes a gente vê esse tema dentro da doutrina e a gente busca aí através, né, das obras e dos companheiros espirituais, né, boa noite, amigo, né, a gente ter um pouco de informação sobre isso, né. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec, ele trabalha esse tema com a gente quando ele fala para a gente sobre o regresso dos espíritos à vida material, né? Ele vai falar para a gente lá um pouquinho sobre como que se processa, né, esse momento de retorno ao corpo físico, né, através do nascimento. E é uma coisa que depois o André Luiz ele vai desenvolver esse tema, nós vamos ver lá no livro Nosso Lar, tem, né, a reencarnação da Dona Laura, que é um momento muito especial, né, tem a própria reencarnação depois de outra obra dele, né, que é a reencarnação do Sigismundo, né, que é outro momento lá que fala dessa questão do reencarne, né, da encarnação. E ao mesmo tempo, né, a gente também tem o nosso próprio processo reencarnatório, lembrando que nós estamos aqui, né, e já viemos aqui várias vezes, e é uma coisa que os espíritos falam muito pra gente. Eu tenho dificuldade, a Alan tá dando bateria do 80. Não, a Alan tá dando aqui uma olhada técnica aqui. E uma coisa que os espíritos falam muito pra gente, né, é que eles têm mais dificuldade de reencarnar do que de morrer, né? O processo de voltar para o corpo físico, ele é mais difícil do que o processo de desencarnar. E eles dão um motivo muito simples. Por quê? Quando a gente desencarna, querendo ou não, né, por mais complicado que a gente seja, né, a gente é muito complicado, aliás, né, a gente leva a nossa identidade, né? A gente desencarna e a gente chega no mundo espiritual lembrando quem eu sou, meu nome, o que eu fiz, pelo menos da última encarnação, né? O nosso processo de construção de identidade, né, de personalidade atual, ela continua. Mas quando a gente reencarna, né, o que vai acontecer é como se desse um reset na nossa mente ali, né? Nós caímos naquela situação em que a gente esquece
de tudo, né? A gente reencarna, né? A gente vai voltar a ser um bebezinho, né? Ou seja, vai estar indefeso, né? Vai estar totalmente à mercê de alguém, né? Seja da mãe, do pai, de quem for criar, né? E ainda assim, por mais que você tenha uma afinidade, você vai que essa minha mãe aí me deixa cair no chão um dia, vai que, né? Não sei, eu não estou ali consciente para lidar com isso. E tem toda a questão da memória também, né? Que o espírito, ao reencarnar, ele passa pelo esquecimento do passado. Ah, mas tem gente que lembra, né? Mas o que a gente lembra durante a vida das nossas encarnações anteriores é muito pouco, né? A gente lembra lá um flash, a gente lembra lá talvez, quando lembra muito, a pessoa lembra um nome ou um lugar, né? Mas você não lembra tudo aquilo que você sabia na sua última encarnação. Senão a gente sabia idiomas, a gente sabia, né? A gente não ia precisar estudar, né? Então o esquecimento ele é muito forte. Nós podemos dizer que se a gente lembrar 0,5%, né? Nós vamos estar aí entre os que mais lembram no mundo. A gente não, né? Então 99% é apagado, a gente não sabe o nosso nome, a gente não sabe nada da última vida, né? Raríssimas vezes a gente sabe. E aí o que acontece? Os espíritos vão falar pra gente sobre a programação, né? Como é que se dá essa programação espiritual, né? Como é que se dá, né, esse retorno à vida corpórea, né? Como está lá no livro dos espíritos. E aí vai vir aquela questão do planejamento, né? Como é que se dá esse planejamento, né? E quando a gente lê os livros lá, a gente lembra lá aquela imagem lá do André Luiz lá, né? No Ministério da Comunicação, onde que ele vai ver, né, a preparação lá dos corpos, né, para serem colocados, né, a pessoa preparando, fazendo todo um projeto reencarnatório. E a gente pensa que todo mundo que reencarna, né, tem lá um momento que a gente vai sentar na mesa com a espiritualidade lá e vão fazer, ó, vai ser assim, vai ser assado, com 10 anos de idade você vai tropeçar, com 15 anos você vai quebrar o braço, né, quando você ficar mais velho você vai casar com a Maria, com o João, com o José, né, você vai ter emprego tal, profissão tal, né, e normalmente, né, pelo que os espíritos falam pra gente, não é bem assim que funciona, né, o nível existe uma programação? Sim, mas essa programação ela é mais ou menos aprofundada, né, tendo em vista o indivíduo, ou seja, quanto mais equilibrado, né, e elevado é aquele espírito que está encarnando, maior cuidado o processo de reencarnação dele vai ter. Quanto mais primitivo e simples, menos cuidado vai precisar, porque não precisa, né? Então, assim, quanto mais evolutivamente jovem nós somos, mais simplório é o processo, né? Mais simples. Quanto mais evoluído, mais complexo. Imagina a reencarnação de Jesus. Teve que parar o planeta para poder reencarnar Jesus, né? Jesus, para nascer no nosso planeta, né, teve que ter uma preparação de milênios lá para, né, criar um ambiente apropriado, né, um monte de condições. Não Marcelo para reencarnar, né, só ter a boa vontade lá da dona Conceição do seu Evandro lá, que era o pai dele, né, e o Marcelo vem, né. Então, assim, a preparação é diferente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma desses processos, para a gente poder chegar aí no nosso, né? Basicamente, quando a gente reencarna, né, existem 4 situações que são chave na nossa vida, que normalmente, tá, já vêm decididas, mas dessas 4, 3 são passíveis de mudança. E tem 4 situações, né, que vem mais ou menos, vai ser por aqui, mas dessas 4, 3 dá para mudar, que são o quê? Família onde eu vou nascer, tipo de trabalho que eu vou desenvolver na minha vida, o que eu vou fazer profissionalmente, né, que vai ser o meu ganha-pão, pessoa com quem eu vou me casar, se casar ou não, né, que tem gente que reencarna sem esse compromisso, né, ou sem essa necessidade, e o gênero da minha morte, ou seja, 4 situações, né, como que eu vou reencarnar, quem que eu vou encontrar na minha encarnação que vai ser meu companheiro ou minha companheira, o que eu vou desenvolver como profissão e o medo e o que eu vou desencarnar, como é que eu vou morrer. Essas 4 são básicas. Dessas 4, 3 dá para mudar, né, ou seja, não dá para mudar a primeira, que é quem que vai ser meu pai e minha mãe, isso aí não tem jeito, né? Eu nasci da dona Conceição, minha mãe pode até me jogar da janela no dia que eu nascer, ela pode me dar para os outros, mas eu continuo sendo filho dela. Então essa situação, né, é a única sobre a qual a gente não tem poder de mudança. Não tem jeito de eu deixar de ser filho do meu pai e da minha mãe, né? Eles estão aqui, pelo menos fisicamente falando, né? Eu sou a impressão genética deles, então eu sou filho deles para sempre. Ah, mas ele não me quer, ele me abandonou, me trocou, tudo bem. Mas meu pai e a minha mãe biológica não tem jeito de mudar. Eu posso até ter alguém que me ama mais que meu pai, que minha mãe, né? Então esse é o primeiro, né? Esse é o mais tranquilo. O segundo,
que é o gênero da minha profissão. Isso está sujeito ao meu livre-arbítrio. Por que está sujeito ao meu livre-arbítrio? Marcelo reencarnou para ser médico, para ser um grande cirurgião. Aí chega o Marcelo na escola e tem preguiça de estudar. Não vai rolar, né? O Marcelo reencarna lá com todo o sistema nervoso dele bem equilibrado, lá para ele ter a mão lá, que consegue fazer coisas detalhadíssimas, porque ele ia ser o cara que ia operar cérebro dos outros, né? Porque ele tinha essa questão, né? Aí o Marcelo reencarna, não gosta de estudar, né? E aí para onde que vai toda essa questão da mão dele? O Marcelo vai ser aquele cara que lá no dia que faz açougue na casa dele, né? Não, que faz churrasco em casa, vai ser o cara que corta o bife bonitinho. Olha só como é que o Marcelo faz aquele corte lá. Nossa senhora, o Marcelo vai trabalhar no açougue lá, fala, nossa, eu gosto do Marcelo, que corta a carne fininha para mim, né? Ou seja, todo aquele sistema nervoso que eu ganhei, vamos dizer assim, como preparação para me ser cirurgião, pelo fato de eu não querer estudar, ou por não gostar, ou por escolher outra coisa, foi embora. Ou por não ter oportunidade, né? Às vezes a questão não é só minha, né? Às vezes eu reencarno nisso, e aí o meu pai, que seria a pessoa que ia me dar uma condição de estudar essas coisas, né? O meu pai gasta todo o dinheiro que a gente tem com futilidade, aí vai ter né? Vai dar para mudar. Pode falar, Tânia. Ele não fez nenhuma faculdade de medicina, mas ele foi o primeiro auxiliar na cirurgia de coração e ele conseguiu fazer a válvula, né, com uma válvula, uma coisa assim, o filho de uma das deusas. Então, assim, parece que ele já morreu, mas ele não fez medicina, mas ele foi considerado um dos melhores cirurgiões do coração. Antigamente tinha isso. Ele tinha ensino médio, então ele ficava só com os livros de medicina e tudo e tal. Porque queria, né? Eu já vi essa história. Com certeza. A Tânia está falando aqui pra gente, vou só repetir para o pessoal que escutar. A Tânia está aqui falando pra gente que a história daquele médico americano, né, que era um técnico de enfermagem negro, né, e que ele trabalha junto com o pessoal que fazia cirurgia cardíaca e que ele revolucionou lá junto com eles. Ele estudava por fora, vamos dizer assim, né? Então é aquela questão, a pessoa, o esforço dela modificou, talvez ele nem reencarnou para ser médico, mas ele quis tanto que ele conseguiu, ou seja, modificou para o bem, né? E modifica também para o mal. Quando eu tenho toda a oportunidade, eu não quero, né? Outra questão afetiva, né? O Marcelo reencarna comprometido de casar com a Maguinha, né? Mas o Marcelo, em determinado momento, ele fala assim, não quero ficar com a Maguinha, não. Ou a Maguinha fala assim, não quero você não, gosto de você não. Até que eu acho que eu tenho algum compromisso, eu quero cascar fora, né? Aí o que vai acontecer? Vai vir o plano B, o plano C, o plano D, né? Porque nós temos laço espiritual com um monte de espíritos, né? Nós temos ligação espiritual, afetiva, não é só com um, né? Então aquela coisa da alma gêmea, aquilo não existe, né? Nós temos uma teia de sintonias e afinidades, né? Que estão ali sendo definidas a partir do que? Da nossa afinidade e do nosso livre-arbítrio. Então quando a gente fala assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Ou seja, muita gente vem para a doutrina espírita pensando assim, olha, você casou com fulano, você tem que ficar com a pessoa o resto da vida, é o seu karma. Não, isso não existe isso, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém para sempre. O que existe é que existem reencarnações na base sacrificial do amor. Existem espíritos elevados que reencarnam e falam assim, eu vou casar com fulano, ele é um traste, mas eu amo. Meu projeto, eu estou preparado para aguentar o fulano de tal, a fulana o resto da minha vida. Aí é uma coisa, a pessoa aguenta, ela está preparada. Outra coisa é a pessoa que não dá conta e querer forçar a barra para dar conta. Então isso aí vai de quê? De questão íntima de cada um de nós, né? Às vezes você reencarnou comprometido, então o outro bate na sua cara e você perdoa. Às vezes o outro te olha à toa e você já quer separar. Isso aí é questão de intimidade. Cada um de nós tem o seu limite, cada um de nós tem a sua potencialidade. Outra questão, gênero de desencarne, né? Está programado como é que o Marcelo vai morrer? Tá, né? Basicamente sim, mas esse é o que mais a gente muda. Normalmente a gente desencarna muito antes do que está programado, ou seja, né? A espiritualidade fala assim, Marcelo está reencarnando, não quero ver você aqui antes de 2070, não volta aqui, né? Espero que você viva uns 93 anos, né? 2070 para mim dá 93, né? Não espero ver antes de 2070, não quer que você entre nessa sala não. Aí da 2030 o Marcelo chegando, e aí, meu filho, o que aconteceu? Eu dei 40 anos mais cedo, não sabe o que é, né? Sou diabético, ele tomando aquele sorvete lá, escondido, né? Aquela Coca-Cola lá, né?
Com açúcar lá que eu tomava todo dia lá, escondido na geladeira lá, enquanto a Giné virava as costas lá, né? Aquele bolo de chocolate lá, que eu vi os meninos comendo, ia lá de noite na geladeira, raspava, tô aqui, né? Aconteceu, né? Então, assim, a minha escolha vai dizer o que vai fazer. Outra coisa, né? O Marcelo, ele tem um gênero de trabalho perigoso, né? Então, assim, quando é uma escolha minha e é uma escolha egoísta, nós entramos naquilo que os espíritos chamam de suicídio inconsciente ou semi-suicídio, né? Que é o quê? Eu vou me matando aos poucos com uma coisa que eu sei que mata, né? Então eu falo assim, ó, eu sou diabético, eu tô tochando a cara no açúcar, não vou morrer hoje, mas eu vou reduzir drasticamente a minha condição de vida. Vocês concordam comigo? Eu podia viver lá 60, 70 anos, vou morrer com 55, né? Então, de certa forma, o que eu fiz? Eu consumi o recurso do meu corpo físico mais rápido. É um suicídio indireto. Outra questão, né? Eu tô lá e eu vou fazer um esporte radical porque eu quero me divertir. Aí eu pulo de paraquedas todo dia, um dia o paraquedas não abre. O que acontece? Eu do plano espiritual, o que eu sou? Suicida. Qual que é a sua necessidade de pular de paraquedas todo dia? Ah, porque eu gosto. Porque você gosta, você escolheu. Então você é responsável pelo desencarne, né? Aí outra situação, né? Uma mãe que trabalha num ambiente extremamente insalubre e morre doente, ou um pai que trabalha, igual tinha antigamente na época do Kardec, né, que o pessoal fala muito, que é o pessoal que trabalhava nas minas de carvão, né, lá na França, na época do Kardec, tinha muita questão do pessoal que trabalhava em mina de carvão, e o cara com 23 anos de idade, o pulmão dele já estava destruído, porque ele respirava aquele enxofre, né, ele ia cavando, né, então você imagina, né, normalmente a mina de carvão, então tinha muito enxofre, tinha muito gás tóxico, quando eles abriam as minas, né, era muito comum. Então lá na Inglaterra, na França era muito comum, né? Então o cara com 25 anos, com 30 anos de idade já era um zumbi, já estava quase desencarnando. Aí o cara desse morria, né? Era suicídio? Não. Por que não é suicídio? Porque ele não tinha escolha. Ou ele faz isso, ele não põe comida na mesa dele. Ou ele faz isso, ele deixa os filhos dele morrer de fome. Qual que é a escolha que ele tem? Aquelas mulheres que morriam antigamente também tem muita história, né? Principalmente na Inglaterra, que no Brasil também teve muito. As mulheres que trabalhavam na indústria têxtil, que respiravam aquele pó de algodão, tinha um pó de algodão lá que elas respiravam, que acabava com o pulmão delas. Então a senhora lá de 40 anos de idade, né, parecia uma mulher de 70, desencarnava. Por quê? Porque ela tinha que trabalhar naquela coisa o tempo todo, né? Ela ficava lá fiando, lá separando algodão, e aquilo destruiu o organismo dela, né? Ela chegando no mundo espiritual, ela vai ser considerada suicida? Não. Ela tinha escolha? Então, tudo na nossa... Então, assim, a questão da programação reencarnatória, né? Normalmente, tá? Nós modificamos esses fatores. O único fator que a gente não modifica é a família na qual a gente nasceu. Os outros estão em aberto, tá? Então, a gente... Essa questão de programação... Pode falar, Ivan. Quando você falou na questão de profissão, a gente só vai embora e volta na profissão diferente se a gente fizer por amor, é isso? O ideal é que faça por amor, né? O ideal, né? Mas assim... Se eu der conta de fazer com equilíbrio, já tá bom, né? Porque muita gente não faz nem com amor, né? Então, assim, o fazer com amor é a milha a mais, né? O fazer de maneira ética é a medida, né? Então, tem gente que... É igual na escola, né? Você tem lá, você faz a prova na escola, você tem que tirar 60%. Então, 60% é o mínimo desejável. Por exemplo, eu sou um funcionário, eu trabalho na prefeitura lá de Betim, sou funcionário de Betim, né? Igual a Ivon também é, né, Ivon? Nossa, né? E aí o que acontece? Ó, tem alguém que está com o som aberto aqui. Existe reencarnação compulsória? Sim, nós vamos falar. Pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto aqui, está dando reverbação, tá? Então o que acontece? Deixa eu só responder a Ivone, que aí... Só fechar aqui o microfone. E tem um moço aqui que está escutando música aqui. O Alan, me socorre aqui. Negócio de internet é assim mesmo, viu, gente? Tá com o microfone aberto e tocando música em casa ainda. Saiu. Tá. É assim mesmo, tá, gente? Então vou voltar lá no Ivone, na questão do amor, né? Então, quando a gente reencarna, existem as situações que é o quê? É o mínimo necessário, né? E a milha a mais. O que é a milha a mais? É quando você faz com amor. O que é o necessário? Quando você cumpre aquilo de maneira ética. Você fez dentro dos limites da ética. Você fez aquilo, você não fez nem mais nem menos. Tem gente que é assim, né? Eu trabalho, enquanto eu estiver lá dentro do meu trabalho,
eu pertenço àquilo ali, a minha vida é aquilo ali, né? Esse está fazendo de maneira ética. Tem o que faz menos, que é o cara assim, ó, chego atrasado, saio mais cedo, reclamo de tudo, quero todos os aumentos possíveis, né? E tudo que for para o meu benefício eu quero, e tudo que for para me fazer eu corro. Quero todos os direitos e nenhum dever. Esse aí já está o quê? Já está lesando as leis divinas, inclusive, né? E as leis do homem também. E tem aquele que vai a milha mais, né? Vou pegar o professor, por exemplo, que professor que o horário dele é tal, mas ele chega uma hora mais cedo, sai uma hora mais tarde, tira o dinheiro do bolso dele para poder pagar o negócio para o aluno, né? Investe, ajuda, não reclama, tudo para ele tá bom, entendeu? Esse aí está caminhando a milha a mais, com certeza, né? Aí aquele que só faz o estritamente necessário, mas faz com perfeição, esse está dentro do... Ele não vai ter bônus nenhum. Ele fez, né? Toma aqui seu salário e está resolvido o seu problema. Ele não vai transformar isso num valor para a eternidade, né? Como que a gente transforma qualquer coisa num valor para a eternidade? Utilizando a mais, fazendo a milha a mais. Quem faz a menos, cria débito. Quem faz o suficiente, dá kit. Não vai levar nada para o mundo espiritual daquilo. Quem faz além, está guardando para a espiritualidade. Então, por exemplo, você pega um médico, né? Um médico que só vai lá e só atende o pessoal, bate o ponto lá nele, sai 3 horas mais cedo e não volta, né? Trabalha em 4 empregos, mas não trabalha nenhum direito. Esse aí está se complicando. Aquele que vai lá, ó, ele trabalha lá, ele tem 4 horas para ele ficar lá no hospital. Nas 4 horas você pode contar com ele para tudo. Ele está dentro da lei, mas ele não está construindo nada. E aquele que vai além? O que vai além, gente, sempre vai para o mundo espiritual. Né? Então, quando a gente faz além, quando a gente anda além, sempre vai para o mundo espiritual. Deixa eu só responder aqui. A pessoa perguntou aqui no virtual aqui sobre a questão da reencarnação compulsória. Nós vamos falar da reencarnação compulsória mais para o final, tá? Pode falar, Rogério. A dúvida é regra que os pais, a mãe ou o pai também, ou só a mãe, estejam de acordo em receber aquele espírito? É regra. Só que essa aceitação, ela pode ser uma aceitação consciente ou inconsciente. Porque muita coisa da nossa encarnação atual a gente aceita por escolha. Vou dar um exemplo para a gente entender isso, né? Meu filho nasceu, a espiritualidade foi lá, apareceu para mim e pediu: fulano de tal pode ser seu filho? Tudo bem, acontece. Meu filho nasceu, eu saí para baixo e para cima, ele aprontando todas, tive relação sexual com a companheira aí sem tomar cuidado nenhum, né? No oba-oba, eu também escolhi ter um filho. Foi minha escolha, não foi? Quando eu tive a ideia de não ter responsabilidade, eu abri mão. Não escolher também é uma escolha. Então eu sou responsável por tudo que eu faço. Muita coisa que acontece com a gente hoje, na nossa encarnação atual, que a gente fala assim que a gente não merece, é fruto das nossas escolhas de ontem. E não escolher também é uma escolha. Então, quando eu fecho a porta, né, o Chico tinha uma história muito interessante sobre isso, né, que ele contava, que era o seguinte, né, que ele falava daquela época dos meninos de rua, né, que era muito comum na década de 80, 90, né, começou a aparecer, explodir menino de rua. Hoje tem, mas, né, aquela época foi uma coisa que chocou. E aí eles foram lá no Chico e falaram o seguinte: olha, né, o que está acontecendo? O que a espiritualidade fala disso? Aí o Chico o Emmanuel falou na lata, falou: o Emmanuel está aqui do lado aqui, e falou o seguinte: as famílias que têm condição financeira não querem ter filhos. Essas crianças estão precisando reencarnar, elas vão reencarnar lá na favela. E aí o que vai acontecer? O menino que você tinha que ter levado para sua casa com amor, agora ele bate no vidro do seu carro lá, né, com a pedrinha na mão lá, te pedindo trocado. E pela lei da vida, esse menino vai pagar lá perto da sua casa, porque o compromisso era seu, você abriu mão, você tinha condição sim, né? Por quê? Então, quando ele não escolheu não ter filho, ao mesmo tempo ele escolheu encontrar com aquela criança de outro jeito. Ele escolheu, né? Então o direito dele escolher, sim, todos nós temos escolha, mas a escolha tem uma consequência, a questão da reencarnação compulsória, né? Então o que é a reencarnação compulsória? A reencarnação que é obrigada. A espiritualidade fala: vai reencarnar. Precisa o espírito vir aqui me buscar? Não. Por quê? Porque muitas vezes a gente reencarna por afinidade, né? Tem a história famosa da reencarnação do baile funk, do carnaval. Antigamente era do carnaval, hoje o pessoal fala reencarnação de baile funk. O que é? Né? Eu sou um rapazinho
né? Tô lá na minha festinha bebendo, né? Usando droga lá, desequilibrado ao extremo, desencarno, né? Sofri um acidente, tomei um tiro, tomei uma overdose, desencarnei. Eu vou para o mundo espiritual. Quando eu chego no mundo espiritual, eu, né, um rapazinho, né, de 12, 14, 15 anos que desencarnou, eu chego lá e não sabemos o que. A gente é lá o que a gente é aqui. Eu vou chegar lá com a mesma vontade de usar minha droga, de beber, né, de ir para o baile, de ir para o carnaval, né, seja qual a época que for, não vou. O que vai acontecer? Eu vou para o plano espiritual? Não, eu vou ficar aqui no plano físico, e aquele meu irmão mais novo que gosta do que eu gosto, aquele meu amigo que de festa, que ia sempre nas festas que eu ia com ele, aquela minha amiga que estava sempre lá no baile, lá no carnaval, eu vou juntar com eles, eu vou virar um espírito, vou entrar num estado de simbiose com aquele espírito. Então, onde ele vai, eu bebo junto com ele, eu danço junto com ele, eu me divirto junto com ele. Na hora que ele for fazer sexo lá atrás, quando apaga a luz do baile funk, você sabe dessa história, né? Que os baile funk tem um negócio lá que 10 minutos apaga a luz e, né, eles deixam 10 minutos apagado para, né, para acontecer lá a reprodução humana lá, né? Então, o que acontece? Quem que vai reencarnar ali? Sou eu, eu tô lá do lado, eu tô participando espiritualmente daquilo tudo lá com o rapaz ou com a moça. Eles vão ter um contato sexual. Quem que vai reencarnar? Eu que estou no plano espiritual. Qual que é a programação? A programação já está feita, a espiritualidade bate o olho e fala assim, aqueles ali, todos estão circulando, eles ali, ó. Daqui um ano nós vamos voltar aqui, metade vai estar no colo dessas meninas aí. Simples. Não precisa da espiritualidade escrever no papel, chamar o espírito do mundo espiritual, eles já constatam essa situação, né? Por quê? Porque é a lei da afinidade. Quando, às vezes, para ter uma programação reencarnatória mais difícil, é quando muda tudo. Imagina, né? Vai nascer um espírito muito superior no meio totalmente desequilibrado. É possível? Quer ver um exemplo famoso? Francisco de Assis, né? Quando João Evangelista vai reencarnar lá na Itália, né? O apóstolo João vai reencarnar lá em Assis, né? Quem que ele escolhe para ser o pai dele? O cara mais desequilibrado da cidade, que é o Pedro Bernardone. O cara avarento, violento, senhor de escravo, briguento, desequilibrado em tudo que você pode imaginar. Ele escolheu para ser o pai dele. Por quê? Porque ele queria. Aí já é uma questão que o espírito escolhe. Mas ele já reencarnou sabendo, meu pai vai ser 12. Esse cara aqui, quando eu chegar no momento da minha definição espiritual, vai dar briga. Mas é um espírito superior. Outros casos podem acontecer também, sim. É muito comum às vezes que uma família equilibrada receba um espírito em desequilíbrio para ajudar. É aquele espírito que chega na casa, está na família e faz parte, mas ele está sempre desajustado. Tudo que a família gosta, tudo que a família quer, ele é do contra, ele não quer. Pode ter certeza, é um espírito que está ali, né? Mas por que ele recebe? Por 2 motivos. Ou a família já é evoluída o suficiente para receber, o que é mais raro, tá? Praticamente impossível, ou a família tem dívida com aquele companheiro. Normalmente causou a queda dele. Né? Tem uma história muito famosa que o Chico também conta, que é a história do Adelino de Carvalho. Já ouviu a história do Adelino de Carvalho, que fala de programação reencarnatória? Né? O Chico até fez um livro, tem até uma série da Globo que passou a vida do Adelino de Carvalho. Olha como é que a reencarnação reencarnatória funciona. Volta no passado, né? Mostra a história do Adelino de Carvalho, era um espírita, né? E ele tinha uma doença chamada fogo selvagem, PENF, né? Que é uma doença que solta a pele da pessoa toda, né? Como se ela estivesse queimando, dolorosíssimo. E ele era um cara que fazia caridade, muito bom, gente boa, até falar chega, e um dia o André Luiz vai lá visitar ele, né? E aí o que acontece? O André Luiz pergunta por que ele tem essa doença. Ele faz o bem para todo mundo, cuidava dos outros, tal, aquela coisa toda lá. E no dia lá, ele estava ganhando uma menina. Alguém deixou uma menina, um bebê na porta da casa dele. Não sei se é uma menina ou um menino. E ele cuidava de todo mundo, a mulher tinha abandonado. E ele foi contar a história dele. Falou assim, olha, o Adelino na última encarnação, aí mostrou ele lá na última encarnação. O pai dele era um proprietário rural muito rico, com muitos escravos, aquela coisa toda. E ele era o filho único do cara, né? Ele era, né, vamos dizer assim, o herdeiro de tudo. Em determinado momento, o pai dele, né, a mãe dele tinha morrido, o pai dele contraiu segundas núpcias, o pai dele casou com uma mocinha muito nova, e a mocinha, né, e o filho se apaixonaram, né, a madrasta se apaixonou pelo enteado. O que aconteceu? Os dois, né, entraram naquela situação toda lá e queriam ficar junto, aquela coisa toda, né, começaram a envenenar o velho não morria de jeito nenhum. Até que o que eles fizeram? Eles pegaram dois escravos e combinaram com os escravos de dopar o velho e os escravos botar fogo onde o velho estava, o velho morrer queimado.
Os escravos foram lá, botaram fogo, matou o pai, né? O pai morreu, desencarnou, sofrendo horrores, queimado. E o que aconteceu? Depois, passou um tempo, ele deu um jeito de matar os escravos para eles não contarem. Além de matar o pai, ele matou os caras que matavam, né? E aí o que aconteceu? Ele ficou com a madrasta, casou os dois, ficou feliz lá, viveram uma vida lá de 50, 60 anos juntos, né? Rico, jovem, bonito, né? Foram para o mundo espiritual. Quando eles chegaram no mundo espiritual, o que aconteceu? Estava lá o pai dele desencarnado, os escravos desencarnados e mais outros lá que eles tinham arrumado problema com eles. Estavam lá esperando eles lá no mundo espiritual. E aí, né, a espiritualidade falou assim, olha, né, reuniu todo mundo, depois de muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade, falou assim, ó, você vai reencarnar, né, e agora você vai ter que resolver essa questão com seu pai. E como que foi que a consciência, não foi a espiritualidade que fez isso com ele não, tá gente, a consciência dele. Como é que ele reencarna? Ele reencarna, né, com uma condição muito humilde. A madrasta dele reencarna também, né, e como filha dele. E ele casa, quando ele casa a esposa abandona. E ele fica com a menina pequena, o bebezinho, que é a companheira lá da outra encarnação, que tinha um bebezinho que nasceu com um monte de problema mental, né? Que era a amada dele de outra vida. Os escravos chegaram lá como crianças adotadas, e ele desenvolveu durante a encarnação, ele teve o que? O fogo selvagem, que era um reflexo na mente dele do que ele tinha feito com o pai, que ele mandou queimar o pai dele vivo. E aí estava lá na casa, ele, um monte de gente que ele ajudava, que ele era espírito, ele ajudava um monte de gente, né? E as 3 crianças, todos 3 com problema mental, que eram os 2 escravos que mataram o pai e a companheira, que era a filha dele de sangue, né? E aí no dia lá que eles vão, bate a porta lá de noite lá, ele abre e acha mais uma criança, né? Uma criança negra deixada na porta da casa dele. Quem que era que estava voltando? O pai dele, que era o único que não tinha nenhuma deformidade, porque ele era a vítima, né? Então, mas o pai dele tinha problema, por quê? Porque ele era um senhor de escravo, então ele volta negro, né, para poder aprender a respeitar, né, a raça que ele tanto oprimiu. Olha só que interessante. Aí o André Luiz fala assim, mas como é que isso aconteceu? Isso foi planejado? Fala, não, nós apenas organizamos o que já havia de acontecer. Então a gente vem sempre aqui, né, e para dar sustentação para o Adelino, porque ele faz muita caridade, muita gente faz prece por ele, né, ele é muito amigo do Chico Xavier, né, e ele tá passando pela prova reencarnatória dele. E aí o pessoal fala, mas eu não entendo por que ele sofre tanto. Por que ele sofre tanto? Por causa das escolhas dele na última encarnação. Ele escolheu? Escolheu. Como que ele escolheu? Com as ações dele. Ele falou assim, eu quero nascer assim. Escolha não é só ato verbal, né? Espiritualmente falando, escolha também é todo ato que nós temos, que é o quê? De decidir. Entrei ou saí? Eu fiz uma escolha. Né? Então quando eu saio da minha casa e eu tenciono me envolver com outra mulher fora do meu casamento, eu estou fazendo uma escolha, e todas as consequências daquilo vão cair sobre mim, eu tenho que aceitar, porque não foi minha escolha. Não queria sim. Mas eu fui fraco, tudo bem, você pode até ter sido fraco, né? Mas que você vai ter que lidar com a consequência da sua escolha, você vai estar. Aí entra a outra parte, que é a questão do amor, que cobra a multidão de pecado, né? O Adelino Carvalho, o que ele estava fazendo? Estava trabalhando bem, né? Então, por isso ele granjeava da espiritualidade ajuda. Então ele estava enfrentando a prova dele, que ele não era mole, né? O abandono da companheira, os filhos doentes, né? A condição da doença física que ele tinha, e ainda ajudava um monte de gente. Então o que acontecia? A espiritualidade ia lá sempre ajudar ele, tá? Quem quiser até pesquisa, assim, digita lá Adelino de Carvalho, você vai ver a história dele lá. Tem até um filme, né? Tem até uma novela da Globo que parece a história dele. Fala aí, Alan. Depois a Ivone, que esqueci dela. A espiritualidade fala que a doença dele ia ser incapacitante, que ele não ia ter condição de fazer nada. Mas o trabalho do bem dele fez com que, apesar de ter aquela expiação, a expiação fosse abrandada. Exatamente. É o que o Alan está falando, a doença incapacitante, não conseguir nem andar. Né? Quem já foi no Hospital do Fogo Selvagem, que tem lá em Uberaba, né? Que é da Iregorina, né, que é uma amiga do Chico, você via lá, eu já fui lá, quando eu fui lá visitar o Chico uma vez, eu fui lá, gente, a pessoa como se ela tivesse sido esfolada viva, tem pele nenhuma, né? Você imagina isso o tempo todo, imagina isso, hoje tem a ciência, tem um monte de coisa, tem um monte de recursos, né? Imagina isso há 40, 50 anos atrás. Imagina como é que esse negócio era sofrido, né? Hoje tem tanto tratamento que nem tem tanto isso. Naquela época eles isolavam a pessoa, né? Um negócio triste mesmo, muito triste, né? Pode falar, Ivone.
na sexta noite, eu fui visitar uma pessoa que estava estudando em São Paulo, e quando eu cheguei na casa dela, as duas filhas são médicas. Inclusive, trabalham no seu trabalho. E ela falou para mim, eu perguntei para ela assim, por que você escolheu a especialidade de cirurgia? Aí ela respondeu para mim que é uma das formas que eu tenho de ajudar o próximo. E eu achei que assim, de uma grandeza. A Dornes ensina, né? Essa questão de programar. Gente, a história mais famosa, a gente está contando um monte de história aqui para a gente poder entender o processo. O processo de programação espiritual, ele é muito mais reativo no nosso nível evolutivo do que ativo. Por exemplo, um espírito muito evoluído igual Jesus, quando ele vai nascer, ele programa a encarnação dele inteira. Ele fala assim, eu vou estar aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque o meu objetivo é missionário. Francisco de Assis reencarnou, João Evangelista, né? Reencarna lá, ele programou, ele falou assim, vou viver tantos anos, nesse período eu vou construir a igreja, nesse outro eu vou lá para o Vaticano, porque é o cara que ia impactar, né? Então ele tinha uma programação. A nossa programação, ela é muito mais reativa, ou seja, ela está respondendo aquilo que nós estamos plantando hoje, aquela frase famosa lá, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, né? Claro que entra a questão da colheita do amor, né? Você colhe coisa boa também, né? Não é só coisa negativa, né? Mas não tem história mais famosa de programação reencarnatória do que a Etiópia da década de 80, né? Não sei se vocês sabem, eu já contei essa história um monte de vezes, mas ela é fantástica, que é aquela história, né? Quem é mais velho aí, igual eu assim, né? Lembra lá que na década de 80, tudo que passava na televisão era o quê? Os meninos passando fome na Etiópia. Vocês lembram disso? Tanto é que a Etiópia, na minha infância, era sinônimo de um lugar onde todo mundo passava fome. Eu, quando era menino, e falava assim, Etiópia, pensava, onde todo mundo morre de fome, onde os meninos sofrem. Eu via aqui na televisão, chorava, né? E aí um dia perguntaram para o Chico, falou assim, Chico, olha essa situação lá da Etiópia lá, como é que é isso? O que está acontecendo ali? Por que eles sofrem tanto, Chico? Né? E aí o Chico, né, falou assim, olha, eu estou olhando para eles aqui, né, ele vendo televisão, aquela coisa toda, né, e ele falou assim, olha, quando eu olho para essas crianças, os que aparecem na televisão, ele falou, não é o geral da população, não. Os que aparecem na televisão, quando eu olho para aquela criança no colo da mãe, sabe quem que eu vejo ali? Os reis, as rainhas e os governantes da Europa do século XVIII e XVII. Aqueles reis poderosos que estimularam a escravidão, aquelas rainhas lá que se cobriram de luxo, aqueles donos, né, aqueles lordes ingleses que ficaram ricos, milionários lá com o tráfico negreiro, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, olha só, eles são a causa dessa situação lá, porque o colonialismo que houve, né, no século XVII, XVI, XIX principalmente, né, o que aconteceu? Jogou a África nesse estado. E aí o que aconteceu? Esses espíritos, que são os causadores disso, foram atraídos pela vibração, ou seja, a afinidade deles com aquilo ali. Eles desencarnaram na Inglaterra, na Europa, lá nos Estados Unidos, e foram todos para aquela região lá, reencarnar ali, para poder sofrer na pele o que eles criaram. E aí o que acontece? Mas aí fala assim, e desencarnava muita criança, né? E ele falou assim, não preocupa não que eles vão voltar. Aí aí passam uns anos, passou uns 15 anos, na década de 90, anos 2000, né? Pouco antes do Chico morrer, né? Ele deu outra entrevista e falou assim, lembra lá, né, das crianças da Etiópia? Elas estão tudo reencarnadas. Aí mostrou, ele explicando, falou o seguinte, essas crianças, esses nobres ingleses morreram, foram para a Etiópia, viveram lá 6 meses, 10 dias, uma semana, um mês, 2, 3, 4 encarnação lá em um pouco mais de um ano, né? Reencarnava, desencarnava, reencarnava, desencarnava, naquela penúria toda, né? O que aconteceu? Reencarnaram, voltaram para a Europa. Quando eles reencarnaram na Europa de novo, né? Com 18, 19 anos, eles ficaram doidos. O que eles começaram a fazer? Criar aquele negócio chamado Médicos Sem Fronteira. O pessoal começou a voltar, né? Virou moda lá na Europa. O rapaz de 17, 18, 19 anos, quando formam, ir para a África. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles são bonzinhos? Não é porque eles são bonzinhos, não. Eles estão fazendo isso porque eles foram lá, sentiram a dor na pele. Quando eles reencarnaram de novo na Terra, de natureza deles, aquilo tocou. E aí o Chico falou, e não é todos que estão voltando, não. Tem uns que não aprenderam ainda, não. Tem uns que mesmo indo lá, sofrendo, né, não quiseram receber um convite para poder fazer o trabalho do bem, não querem. Os que voltam são poucos, mas voltaram. E aí falou assim, todo esse movimento que foi criado depois foi por causa disso.
né? Os espíritos que foram culpados por aquilo ali, agora hoje estão indo lá trabalhar lá para devolver um pouquinho do que eles fizeram, né? Não só na questão da medicina, né? Assim, da área de saúde, mas muitos deles reencarnaram em governo de país. Aí você vê hoje lá, ó, né? O pessoal querendo, teve há pouco tempo lá os refugiados da Síria, daqueles lugares querendo entrar na Europa. O que é aquilo, gente? Eles estão querendo aquilo que os outros tomaram dele. É o mesmo processo, né, que aconteceu na época do Império Romano, né? Qual que era a missão do Império Romano? Levar para o mundo o que? Educação. O que os romanos fizeram? Fecharam em si lá na hora que eles acharam que estava bom, e quem estava do lado de fora era o que? Os bárbaros, né? O que os bárbaros fizeram? Invadiram o Roma para tomar a força que os romanos quiseram levar para eles, que é um compromisso espiritual do Império Romano, levar para eles. Mesma coisa que aconteceu com os gregos. Os gregos tinham a raiz do conhecimento do mundo, né? A filosofia, a cultura, né? Aí os gregos sentaram em cima daquilo. Falaram assim, não dividiam com ninguém. O que aconteceu? O Império Romano foi lá, invadiu a Grécia e levou os gregos tudo para ser professor dos filhos romanos, como escravo. Lê o livro 50 anos depois, né? Você vê lá o Emmanuel chegando acorrentado lá em Roma, lá, né? Até chorando, né? Que ele tinha um amor por Roma que ele não sabia da outra encarnação, né? Ele nasceu na Grécia, era um filósofo. O cara foi lá na Grécia, escravizou e levou para dar aula para os meninos dele. Imagina, os filósofos, tudo, né, cheio de conhecimento, acorrentado na parede, dando aula para os meninos romanos, tomando tapa na cara dos meninos romanos, que é igual bicho de estimação. Você imagina o que é isso? Roma, nessa época, era chique ter um escravo grego para ser professor dos seus filhos. Busca lá na Grécia, lá um daqueles professores lá em Atenas, lá, escraviza o cara e vai ser... Você vai dar aula para o meu filho até o fim da vida, para o filho dele, para o neto dele, para quem eu quiser. Sua função é essa, ser escravo. Imagina como é que a escravidão para um cara orgulhoso desse era, né? Lê lá o livro 50 anos depois, vocês vão ver, né? Isso é a questão da programação reencarnatória. Por que aconteceu isso? Porque a Grécia não quis dar o conhecimento, foi lá e tomaram a força. Aí depois veio Roma, o que Roma tinha que dar? A família, a estrutura, a educação. Não deu não. Veio lá, os bárbaros tomaram a força. É sempre assim, gente, observem. Tudo que não é dividido com amor é tomado pela violência, né? Olha como é que uma coisa está sempre encadeada com a outra. Aí você vê, olha os fenômenos sociais que estão acontecendo no mundo hoje. Por que tem violência? Porque o amor não foi escolhido. Quando eu fecho a porta do amor, a violência encontra o caminho. É o certo? Não, mas é o que nós damos conta, né? O Ivone, tá? Oi? Ali é bem complicado espiritualmente, né? Ali tem o Afeganistão, negócio, ali tem uma questão espiritual muito complicada, né? Eu lembro que na década de 90, quando apareceu o Talibã, né? Apareceu várias obras mediúnicas, né? Vários espíritos falando que aquela região é onde ali, naquelas cavernas do Afeganistão, é onde estava um monte de entidade trevosa que não via a luz do dia, tinha milhares de anos. Que eles estavam tentando desintocar aqueles espíritos e reencarnar para ver se melhorava o ambiente, tá? Então hoje lá é muito melhor do que era naquela época, vocês imaginam, tá? Vocês imaginam, né? E assim, a gente sabe que aquilo ali, né? O que é? São os últimos resquícios dos espíritos mais primitivos no planeta Terra. Eu lembro, né? Às vezes a gente está aqui a gente estava aqui com os moradores de rua aqui, com algumas pessoas aqui na assistência social aqui da casa. E eu lembro que para alguns dos que a gente atendia aqui, né, a própria forma deles entenderem a vida era complicada, porque se uma pessoa fizesse um gesto de carinho para eles, eles entendiam aquilo como fraqueza. Se fosse uma mulher, eles entendiam que a mulher está dando em cima, não, ou está abrindo espaço para ser assediada. Tal nível de estreiteza intelectiva e espiritual do ser. Tem muitos seres que estão reencarnando hoje, que estão reencarnados aqui hoje, né? Que a última experiência deles de reencarnar, gente, foi há 1000 anos atrás. Então eles sabem viver na era do quem bate mais, quem grita mais, quem agride mais. Esse é o mundo deles. O nosso mundo atual, né, é algo que eles não entendem, que eles não compreendem, que não toca, né? Por quê? Porque eles não estão acostumados com isso aqui. Eles estão tendo a última. Você pega esse pessoal lá, né, dessas tribos lá perdidas lá, cheias de ódio, né? Eu não sei se vocês viram essa semana, né? Só para a gente poder pensar um pouco, né? Vocês viram que o pessoal lá do Estado Islâmico jogou uma bomba lá no Afeganistão para explodir o Talibã? Você sabe qual que é a diferença do ISIS para o Talibã? O Talibã para o ISIS é moderado demais, é leve demais. Talibã, aquele lá
que as mulheres podem abrir a boca. Para o pessoal do IS, que é o Estado Islâmico, eles têm que morrer porque eles são leves demais, são fracos. Então, olha só, é pior do que eles, espiritualmente falando. O que é isso, gente? É esses espíritos que estão vindo para ter as últimas oportunidades. Gente, eles estavam crucificando os outros. Se vocês se lembrar, o ISIS, né? Há pouco mais de alguns anos tinha gente sendo crucificada. Gente, no século 21, gente, ser humano, criança sendo crucificado. Aonde que está a mentalidade desse povo? Está 2000 anos atrás ou menos. Eles estão encarnados aqui, mas o espírito, a essência deles, não sabe viver nesse mundo. Eles sabem viver lá naquela época lá, ó. Na época de Jesus eles iam dar muito bem. Eles iam estar no meio dos iguais. Aqui eles estão ali acuados, né? E estão reagindo violentamente ao mundo que eles não entendem. Por isso que os mundos eles vão passando por processos, né, de regeneração. Nós estamos na boca da regeneração. Quem não ficar no processo de regeneração, gente, não é porque foi expulso, não é porque não dá conta mesmo. Não dá conta. É igual o Nosso Lar, né? A gente lê o livro lá, vê o filme Nosso Lar. Para muita gente, o Nosso Lar é um porre. Tem gente que eu conheço amigos meus que falam que se ele for para um lugar igual ao Nosso Lar, ele prefere morrer, prefere ir para o inferno. Não tem nada de bom lá, não tem bebida, não tem sexo, não tem diversão, né? É tudo muito chato, tudo muito sem graça. Ele falou assim, amigo meu falou comigo, se isso aí existir, eu quero ir para o inferno. O inferno é melhor. O inferno tem coisa boa ali, não tem nada que eu gosto. E a pessoa foi até sincera. Imagina a gente querendo ir para as esferas superiores lá, onde você trabalha 24 horas por dia, né? Servir para servir. Nós damos conta? Damos nada, damos. O tempo todo, sem aquela, você fazer o bem, não, você cansar, fazer mais o bem ainda, nunca fazer nada que você quer para você, nunca mais. Nós damos conta? A gente fala que a gente quer, né? Eu sei que eu não dou conta. Chega uma hora e falo assim, sai pra lá, espírito, eu não tô aguentando não, quero um momento pra mim, aí isso aí já é estado, gente, nós não estamos prontos para viver nas esferas superiores, né? Bonzinho até que me desagrade, né, Raimundo? Nós somos bonzinhos até que desagrade a gente, até que pisa no nosso calo, né? Eu sou bonzinho até que o morador de rua me fala que eu não quero, eu boto ele pra fora, né? Eu falo que ele não vai receber mais cesta básica, né? Eu ameaço, falo assim, ó, você não me obedecer, eu estou usando um poder, né? Mas olha só, o nosso limite é muito curto, a gente tem muito limite com a gente mesmo, né? Mas quando o outro ultrapassa um pouquinho do nosso limite, nós já estamos cheios da razão. Isso já é um sinal de atraso. Mas nós temos uma vantagem, nós temos que ser positivo também, né, gente? Senão a gente fala bobagem, né? Senão a gente sai triste disso tudo, né? Nós já temos o desejo do bem. E é o desejo do bem que cria para nós as oportunidades para que as nossas novas reencarnações sejam mais felizes. E hoje nós somos muito melhores do que nós éramos ontem. Nós já temos o desejo de ser melhor. A gente pode até não ser muitas vezes, mas a gente quer ser melhor, a gente quer acertar. A gente fica feliz quando a gente faz o bem, né? Gente, eu fiquei tão feliz aqui ontem de manhã, aqui estava aqui distribuindo cesta, né? Tava falando pro Cacá, né? Toda hora eu acho isso até repetitivo. Eu falo isso pro Cacá umas 1000 vezes, que ele fica do meu lado lá, né? Cacá, tô feliz, né? Vai saber, né? Vai ver que eu roubei cesta básica dos outros aí nos últimos 1000 anos, né? Tá diminuindo a conta, né? Então, assim, a gente já quer, né? Mas aí chega o morador de rua que briga com o outro ali, você vai lá na rua, tipo assim, eu vou chamar a polícia, hein? Se você encher o saco, ou seja, né? Nós estamos num limite tênue, e aí nós damos conta de pouca coisa, mas nós já estamos querendo. A nossa característica atual é o desejo do bem. Nós queremos melhorar. E aí, o que isso reflete no quê? Na nossa programação. Nós estamos aqui não é por acaso, não. Nós sabemos que o acaso não existe. Nós estamos aqui passando por essa pandemia aqui, gente. Isso aqui foi programado pela espiritualidade. Ó, no ano de 2019 vai aparecer lá um coronavírus no mundo e você vai ficar na casa espírita de máscara lá e vai. Isso foi programado? Não. Mas por que aconteceu? Fruto do quê? Das nossas escolhas enquanto sociedade, né? Olha só, nós vivemos num momento que nós estamos cada vez mais o quê? Egoístas. Qual que é a nossa grande dificuldade para lidar com a doença? Nossa grande dificuldade de lidar com a doença não é outra que senão o nosso egoísmo. Eu estou bem que se lasque o mundo, então não quero tomar cuidado nenhum para resolver para os outros, não. Eu estou tomando o meu, né? Só que nós estamos sendo obrigados, olha como é que nós estamos sendo obrigados a ter um senso de coletividade que normalmente a gente não tem, né?
Aqui, ó, a gente está separando as cadeirinhas tudo aqui, né? Se não fosse obrigado, sabe o que a gente estava fazendo? Se fosse uma escolha, vamos fazer, quem quiser faz. Tá, mas por que a gente está fazendo aqui? Existe uma lei. Se chegar o fiscal da prefeitura aqui e ver isso aqui, o Francisco vai tomar uma multa, né? E aí, entendeu? Isso é meio que obrigatório, mas isso já ajuda a gente a começar a desenvolver a nossa consciência, né? E por que tanta gente está morrendo? Porque nos falta consciência coletiva. Os mundos regenerados, a espiritualidade, você vê lá o nosso lar, você vê lá as regiões superiores. Por que lá funciona? Porque todo mundo se compromete em trabalhar junto. Mas tem coisas boas acontecendo, né? Olha só, a gente pega o nosso exemplo aqui do pequeno para a gente entender o macro. Com essa questão toda de necessidade, né? Eu lembro que alguns anos atrás eu ia na reunião dos órgãos espíritas da cidade aí, né? A pessoa fala assim, gente, vocês têm que entender que esse negócio de assistência social acabou. Não tem mais esse negócio de assistência social. Nós estamos num momento aí que ninguém precisa mais de cesta básica, não. Eu escutei isso lá do pessoal, né? Nós temos que modificar as tarefas da casa espírita. Agora nós vamos ficar só com estudo. Ninguém precisa de comida mais não, gente. Isso aí já está resolvido. Quando nós saímos da pandemia, quando nós entramos na pandemia, o Francisco Assis tinha 38 assistidos, explodindo, porque a nossa média era 34. Então a gente tinha uns a mais. Hoje a casa está entregando mais de 100 cesta básica. Mais de 100. E o povo bate na nossa porta aí, ó, quase todo dia. Né, Tânia? Né? A Tânia que está aí do lado, né, Cacá? Quantas vezes tem que vir entregar a cesta? Lá na minha casa. Gente, e o que acontece? Ao mesmo tempo que isso é uma situação que você fica preocupado, as doações estão dando conta. Muita gente está ajudando. Tanta gente que a gente não sabe nem falar o nome das pessoas. Vira e mexe, vai chegando as coisas. Quem que está mandando isso, gente? Espiritualidade. Né? Pode falar, amigo. Quando você fala dessa questão do bem, né? Eu hoje escolho o caminho, né? Isso aí vou fazer a minha coração, lá, e eu sigo alimento da vida, né? A gente fala também isso da vida. E é bacana porque assim, a gente, domingo mesmo, a gente fez festa aí, muita comida, muito. E assim, interessante quando você vai no morador de rua, com as pessoas, você se coloca no lugar dele. Sim. Né? E você fica pensando, né? Nessa sançada, nessa etapa que nós estamos. O quanto que é importante você seguir, o quanto que é importante você fazer o bem. Né? Não te faz melhor, não te faz pior. Você está aprendendo. Né? Sempre um bom caminho e a gente vai agradecendo esses serviços que ela tem esse emocional de nós. E eu acho que você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, no quanto que não é só a cesta básica, quando você fala sobre seguir a cesta básica, é seguir o afeto. Né? Com certeza. Enquanto com o outro, porque às vezes as pessoas pensam que é só alimentação. Não, tem que dar algo mais. Às vezes a gente precisa muito mais, eu falo que eu me coloco, às vezes eu preciso muito mais dele do que eu estou entregando para eles. Com certeza. Mas esse é Assim, você, às vezes, a gente precisa mais e aprende. Mas é isso mesmo, só repetindo aqui para o pessoal aqui que não deve ter escutado direito, vou repetir aqui. Né? O que a gente está falando aqui? Que muitas vezes, né, o importante não é só o que você dá de material, é o que acompanha espiritualmente. Né? E é aí que entra a questão que a gente estava falando lá com a Ivone, lá no começo, que é a milha a mais. Né? Eu não esqueço uma vez que veio uma assistida aqui na casa, aqui, muito problemática, né? E ela falou pra gente uma vez, ali sentada ali na sala de reunião mediúnica ali, ó, cesta básica eu consigo em qualquer lugar, mas ser tratado como gente, só aqui. Isso tocou lá no fundo da minha alma, né? Eu acho que isso é o nosso dever, e quando a gente está falando disso, a questão da programação, gente, né? A espiritualidade sabia que a gente ia passar por algum tipo de prova, né? E a questão da prova não é o tipo da prova, e sim o como eu passo por aquela situação, porque talvez não fosse uma pandemia, talvez fosse uma questão climática, talvez fosse uma questão econômica, né? Talvez fosse uma convulsão econômica, uma convulsão social, um clima, alguma coisa que ia acontecer.
né? A questão não é o exterior da coisa, a questão é o aprendizado que está embutido naquilo para a nossa vida. O que nós estamos crescendo aqui? Né? Nós estamos começando, olha só, nós estamos ensaiando o retorno da atividade das casas espíritas. Nós estamos aqui, ó, né? Para a gente voltar ao que era, vai demorar muito tempo, gente, né? A nossa assistência social não volta esse ano, não tem como. Como é que eu vou botar mais de 100 famílias aqui dentro do Francisco de Assis? Quem está aqui dentro vendo, né? Nós não temos espaço físico para isso aqui, não, né? Uma hora vai voltar, como é que nós vamos fazer? Vamos ter que pensar nisso, né? E aí o que acontece? O que nós estamos aprendendo? Qual que é a lição que deixou? Né? O objetivo da programação reencarnatória não é ditar um caminho que a gente vai seguir, e sim nos mostrar algumas oportunidades. Então nós temos lá as oportunidades na família, no relacionamento conjugal, né? Que também é família. Qual que é a minha oportunidade no trabalho? Qual que é a minha oportunidade para a minha própria vida? Né? Então assim, desencarnar mais cedo em sacrifício é bem vitória, porque tem gente que desencarna mais tarde, não sei se vocês sabem disso. Tem gente que é programado viver 80, vive 90. Por quê? Não faz nada de útil, né? Tem gente que aí chega no plano espiritual como devedor. Ah, mas eu não é para mantive o corpo. Mas o que você fez mesmo por você mesmo? Nada. O que você fez? Nada também, é inútil. Né? É o que enterrou o talento, né? Lembra lá a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos tem tudo a ver com a questão de programação, né? O Senhor viaja, entrega a possibilidade para cada um trabalha aquilo. Um multiplica, o outro também, o outro enterra, ou seja, o outro não faz nada com aquilo, né? Então o que a gente acha que a gente tem que sair desse momento aqui para a nossa programação, para a próxima encarnação, né? O que nós temos que lembrar? Nós estamos plantando agora o que vai ser a nossa encarnação no futuro. E o que é a característica dos espíritos que vão reencarnar no mundo regenerado? Desejo do bem. Estou desejando o bem, estou tentando fazer o meu melhor. Nem sempre a gente vai dar conta, mas o desejo do bem que é o determinante. No mundo novo que vai nascer, gente, e não se engane, né? É uma questão histórica. Todas as vezes que a humanidade passa por um período muito difícil, com muita morte, com muita perda, com muito confronto, depois ela dá um salto depois, em vários aspectos. Veja, a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a humanidade deu as questões dos direitos humanos, criou-se a Carta Universal dos Direitos Humanos lá na ONU, criou um monte de situação, criou a Unesco, criou um monte de órgão do governo, né, para poder ajudar as pessoas e tal. Ah, é imperfeito, tem corrupção? Tem, mas é melhor do que estava antes, vocês concordam comigo? Não tinha nada, que ninguém estava nem aí, né? Então está havendo uma melhora. Podem ter certeza, depois desse momento que a gente está passando de pandemia, a humanidade vai crescer enquanto sociedade, enquanto respeito, enquanto individualidade, enquanto questão humana mesmo, né? Vai melhorar, vai ter uma melhora expressiva. É sempre assim. Sempre que tem uma grande tragédia, depois existe né? É o renascer da Fênix, né? Nasce ali renovado, né? Com energias novas. E daqui a pouco nós vamos voltar, né? Gente, nós estamos terminando aqui, né? 19h58, eu com medo de desligar aqui, não sei como é que tá, né? A gente falou um pouco sobre programação reencarnatória, né? Não entramos muito na técnica do negócio, também não é o objetivo. Acho que a questão mesmo é a gente poder refletir sobre a nossa reencarnação atual, né? Lembrar que nós temos compromissos assumidos pelas nossas escolhas, né? Que são reflexos daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, e que hoje, agora, nesse momento, as minhas escolhas estão construindo a minha próxima reencarnação, ou o meu amanhã, né? Não precisa ser para outra vida não. O que eu estou escolhendo aqui agora vai definir uma série de coisas amanhã. O fato de eu estar aqui no Francisco de Assis hoje e não estar em outro lugar vai definir uma série de coisas da minha vida. Então essa programação, na verdade, a espiritualidade, ela não faz a programação. A espiritualidade, ela está consciente da programação, né? Ou seja, ele sabe o que está acontecendo. Quanto mais sutil, né, e evoluído nós somos, mais a gente consegue mexer, porque é mais fácil, porque normalmente as reencarnações de grandes espíritos são reencarnações missionárias. Então não existe o conteúdo do egoísmo, o espírito vem para fazer aquilo que é melhor para o coletivo, né? Jesus ele não reencarnou pensando em fazer nada para ele, né? Ele veio aqui porque ele queria ajudar a humanidade. Então assim, e à medida que a gente vai crescendo, as nossas reencarnações vão ser cada vez menos reativas, ou seja, reflexo da causa e efeito, né? E cada vez mais o que? Missionárias, com as nossas escolhas, com as nossas construções aí, né? Para o bem, tá, gente?
Pessoal, nós estamos acabando. Alan, você vai fechar aqui? Pode fechar? Nós estamos acabando aqui a nossa reunião. Lembrar que a gente tem o passe aqui, né? Quem quiser se beneficiar do passe, daqui a pouco a equipe vai vir, né? A gente faz aqui de maneira dentro do salão aqui, né? Para não ir para a cabine de passe. Quem tiver à distância aí, né? E quiser acompanhar o momento do passe, gente, né? É só fazer uma prece, fechar os olhos. Com certeza a espiritualidade amiga possui recursos mais que suficientes, né? Para a gente poder estar recebendo aí o benefício. Queria avisar todo mundo, né, que a gente está estudando aqui com a casa aqui, a gente vai ver a questão da reunião de quinta-feira retornar essa semana, a gente vai avisar, tá, se for retornar, se não for, né, a gente vai ter que conversar com o pessoal, né, mas que a gente continua aqui com a reunião de domingo, que está, né, essa reunião híbrida, né. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que ajudou a casa, que ajudou o Francisco de Assis com esse trabalho da sexta, né. Lembrar que a partir de agora, no mês de setembro, nós vamos começar a dar os primeiros passos aí do projeto de Natal da casa, que a gente sempre faz, o Universo dos Sonhos, né? A gente vai começar a mandar mensagem, aquela coisa toda, né. E pedir a todos aí, nesse momento, que a gente possa se unir em pensamento, lembrando de Jesus, do Divino Amigo, que nos acompanha, que nos envolve, pedindo a Ele que neste momento possamos estar juntos para compreender, agradecer e respeitar a vida. Mestre amado, envolve a cada um de nós nas vibrações da Tua luz e permite que possamos receber de Ti confiança, fé, boa vontade e alegria. Mestre, dá-nos a força e o entendimento, a capacidade de sentir, de perdoar e de compreender. Envolve a cada um de nós, principalmente os que mais precisam, nas vibrações do Teu amor. Agradecemos pela oportunidade do retorno a esta casa abençoada e que possamos continuar unidos nos propósitos do bem e no desejo de sermos melhores. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite a todos, né? Nós agradecemos aí quem nos acompanhou, tá? Desculpa se não deu para ficar dando atenção, porque estava olhando para o salão, para os aparelhos, aí você fica meio confuso, tá, gente? Mas aí vocês relevem, por favor, tá? Muita paz aí para todos, né? Domingo que vem nós continuamos, se Deus quiser e permitir. Fiquem todos com Deus.